Já tem bastante tempo, não é? Bastante tempo. Nenhum de nós estava lá no começo. Quando a igreja foi organizada, eu não sei se nós temos alguém por aqui. Acho que nem quando foi organizada, né? Ainda não havia nenhum dos que estão hoje conosco. Mas já passaram muita gente por essa igreja. Muita gente. Eu não sei o número, e talvez nem os irmãos secretários do conselho não saibam. Mas muitos já estão na glória com o Senhor, e muitos estão espalhados, não é? Pelo nosso Brasil, e talvez até no exterior. Tem alguns dos nossos irmãos que passaram por esta igreja. Uns começaram outros trabalhos lá. E ainda existe trabalho começando, ou continuando. E eu tenho tido um privilégio de fazer a abertura da comemoração do aniversário da nossa igreja. Quase todo o primeiro domingo, não é, de alguns anos para cá, eu tenho pregado, fazendo a abertura da comemoração do aniversário da igreja. Um faz a abertura, outro faz a fechadura, não é isso? Outro faz a fechadura. Alguém vai fechar, não é? O trabalho. E nós estamos começando hoje esta abertura da comemoração de 94 anos de organização da nossa igreja. O reverendo Fábio já orou com as crianças por iluminação, esclarecimento das nossas mentes. E nós vamos ao texto da palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, os versos 20 e 21. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versos 20 e 21. Eu digo sempre e repito, Deus nos fala através da sua palavra. Seja você abrindo a Bíblia ou buscando no seu celular, não é? Mas Deus nos fala sempre através da sua palavra. Vamos ler juntos? Lucas 13, 20 e 21. Leiamos então, irmãos. Disse mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. É pequenino, não é? Uma parábola. A parábola anterior, a parábola do grão de mostarda, é semelhante a esta. E fala exatamente da semelhança do reino de Deus, a comparação do reino de Deus. A anterior diz que é semelhante, o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda, que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninhadam-se nos seus ramos. Lucas começa essas duas parábolas com uma pergunta retórica, que o Roberto falou, inclusive, no domingo passado. Lucas não era apenas médico, mas ele era também um literário.
Mateus não faz a pergunta, já dá entrada na semelhança ou na comparação do reino de Deus. Mas Lucas faz a pergunta. E quando se faz a pergunta retórica, a gente começa a pensar. Começa a pensar. A retórica é a arte de bem falar. E Lucas parece que tinha essa retórica, não é? Falar bem. E ele dava a introdução de uma forma que chama a atenção daqueles que ouvem ou daqueles que leem. O grão de mostarda era pequenino, sem grande expressão. E dizem que os judeus costumavam comparar as coisas pequenas, as coisas simples, com o grão de mostarda. Dizendo, é semelhante a um grão de mostarda. Por causa da sua pequena aparência, da sua pequena importância. Mas Jesus pega este ditado, ou usa este ditado dos judeus, para falar do reino de Deus, do reino dos céus. Mostrar que a semente de mostarda, embora pequenina, sem grande importância, mas plantada, ela germina, cresce, vira uma árvore, a ponto das aves do céu virem e aninharem-se nos seus ramos. De um grão pequenino torna-se uma árvore grande. Embora a árvore de mostarda, conhecida por nós, não seja tão grande, mas segundo a história, a árvore de mostarda chegava a 3 metros. A 3 metros de altura. E os seus ramos serviam para aninharem as aves do céu. A árvore, na palavra de Deus, muitas vezes é comparada a reinos. A reinos. Árvores frondosas. E que começou pequenina e se tornou grande. Quer ver? Abra lá em Ezequiel, no capítulo 17. Ezequiel, capítulo 17. E vejam comigo a partir do verso 22. Até o verso 24, diz assim a palavra de Deus. Assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei do principal dos seus ramos, cortarei o renovo mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel plantarei, e produzirá ramos, dará frutos, e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Deus mesmo falando a respeito da árvore. Eu tomarei uma ponta do cedro, um broto dele, do mais tenro, do mais pequeno, e plantarei. E ele se tornará uma grande árvore.
de maneira que os animais de toda a espécie virão e habitarão aos seus pés. E as aves virão e se aninharão nos seus ramos. Deus estava ali falando do reino do Messias. O reino do Messias, que começou de uma origem pequena, de uma origem sem muita expressão dentro do próprio povo de Deus, próprio povo de Israel. Davi, nascido lá da família de Jessé, não era o maior dos filhos, mas era o mais tenro, era o menor, era o caçula. Quando passaram todos os filhos, né, aqueles grandalhões, um pouco mais baixo do que o rei que havia, que era Saul, cujo ombro sobressaía dos mais altos dos homens. Quando acabaram os filhos mais velhos, não tem mais ninguém não. Acabaram os filhos. Bem, tem um aí, sem muita importância, né? Talvez fosse essa a expressão. Está lá no campo, pastoreando as ovelhas. Samuel falou, ó, manda chamar, enquanto ele não chegar, nós não nos assentaremos à mesa. Davi saiu lá do campo, de uma expressão, origem pequenina, sem muita aparência, para ser ungido o rei de Israel. Deus estava falando através desse renovo, dessa árvore. E ainda personifica as árvores, dizendo, todas as árvores saberão que eu sou o Senhor. A árvore aqui era a humanidade. Somos nós, os homens. E como pássaros também, que vinham aninhar-se na árvore do reino de Deus, que embora no tempo de Jesus pudesse parecer de pouca importância, mas estava crescendo, ia se avantajando, de tal forma que as nações poderiam vir e aninharem-se na árvore do reino de Deus. Saberão todas as árvores, que eu sou o Senhor. E aí Jesus conta a parábola do fermento. O reino de Deus também é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Tem muita gente que se preocupa com as 3 medidas de farinha, com a mulher, mas a semelhança que Jesus estava dizendo era do reino de Deus com a ação do fermento. A ação do fermento. O que é fermento? Fermento, segundo os nossos dicionários, a nossa língua, é uma substância que serve para juntar a farinha e levedar a massa. Possivelmente fosse um costume, ou 3 medidas de farinha fosse uma medida comum para as famílias. O pão era feito nas casas. Não tinha as padarias ou panificações que nós temos hoje. E o fermento era feito da própria massa. Eu tenho experiência disso. Um tio meu era padeiro,
tinha uma padaria, ele mesmo fazia o pão, meus primos trabalhavam junto, e muitas vezes eu estava ali junto com eles. E se tomava um pouco daquela massa do pão, separava, para no outro dia, aquela massa levedada, misturava-se num determinado número de medidas de farinha, para levedar toda a massa. A própria massa servia de fermento, depois de levedada, para se fazer o pão. Lá no princípio, antes do povo sair da terra do Egito, eles usavam fermento. Usavam o fermento. E foi determinado que, na noite em que eles saíssem do Egito, lá em Êxodo, no capítulo 12, não se usasse fermento. Uma proibição do uso do fermento. Êxodo, capítulo 12. Abra a sua Bíblia, ou busque aí no seu celular, e vamos ver Êxodo, no capítulo 12, como que Deus falava com o seu povo a respeito do fermento. Êxodo 12, o verso 15. 7 dias comereis pães asmo. Logo no primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. No verso 19 do mesmo capítulo diz assim: por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Proibição do uso do fermento. Em Levítico, no capítulo 2, Levítico, capítulo 2, o verso 11, diz assim: nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Proibição do uso do fermento para o fabrico do pão que eles comeriam. Mas em Levítico 23, o verso 17, Deus já mostra que não é o uso do fermento que é mau, que é ruim, o fermento para o pão. Porque Deus diz assim, Levítico 23, 17: das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de 1 éfa de farinha serão levedados, isto é, fermentados, não é? E cozerão. São primícias ao Senhor. Se o mal estivesse no fermento, não seria primícias ao Senhor. Logo, não era o mal do fermento em si, mas o símbolo ou o simbolismo que tinha o fermento. O simbolismo do fermento. Para os judeus, o símbolo do fermento era de corrupção. O fermento
usado ao seu tempo e respeitada a sua ação, é bom. É agradável. O fermento para se fazer o pão é diferente do fermento para se fazer bolo. O bolo você mistura o fermento, né? Bate a massa e coloca no tabuleiro, põe para assar e ele vai crescer. Vai mover a ação do fermento enquanto está assando. Mas o pão precisa se esperar a ação do fermento, o tempo determinado. Não pode nem faltar, nem passar. Porque senão fica ruim. O pão não tem paladar bom. E então, pão asmo significava o quê? Pão sem fermento. Pão sem fermento. Não que a palavra asmo ou ázimo queira dizer sem fermento. Porque a palavra asmo ou ázimo significa sem sabor, sem graça, insípido, insípido. Então torna sem gosto, sem sabor. Tanto é insípido, é sem sabor, que Jesus, quando fala, vós sois o sal da terra, às vezes diz, se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Então insípido é sem sabor. Mas o pão, quando era feito, às vezes deixava aquela massa levedar por muito tempo, e aquela massa se corrompia. Chegava à putrefação, isto é, apodrecimento. E se misturasse aquela massa já corrompida, o pão ia ficar com mau gosto, com mau cheiro, o que era o simbolismo da corrupção do fermento. Mas quando Deus fala com o povo para não colocar fermento, ou fazer o pão sem fermento, tinha pelo menos dois simbolismos. Um era a pressa em que sairiam. Não dava tempo para esperar a massa levedar, para se cozer o pão e se alimentar. Então tinha que ser feito às pressas, sem fermento. O fermento, que é bom, que dá o paladar também no pão. E isto a gente observa, né? Tem padeiro que faz o pão, e o pão é gostoso, é agradável. Mas outro que às vezes segue aquele, o pão é diferente. Tem gente que vai na padaria, ó, tal hora o pão de lá é melhor. O meu tio, ele dizia, a massa, quanto mais sovada, isto é, quanto mais batida, melhor fica o pão. O aproveitamento do fermento. Melhor fica o pão. E então, a falta do fermento no pão, que era o pão asmo, sem fermento, significava o quê? A pressa em que eles sairiam. Não dá tempo. Tem gente que quer fazer pão, faz a massa, enrola logo e põe para assar. O fermento não produziu a ação, o pão fica como o pão sem fermento, fica ruim. É preciso esperar. Então eles não tinham tempo para isto. Um outro simbolismo era o contrário da corrupção. A ausência do fermento na massa significaria o quê? A santidade, a pureza. Para se estar na presença de Deus, na presença do Senhor, para celebrar a Páscoa
que estava sendo instituída precisava de santidade, pureza na presença de Deus. E Deus estava ensinando ao povo: olha, a ausência do fermento significa a ausência da corrupção, a ausência do mal, a ausência do pecado, a ausência da iniquidade. E isso Jesus ensinou também aos seus discípulos. Abra lá em Mateus. Mateus no capítulo 16. A partir do verso 5, Jesus estava falando a respeito do fermento dos fariseus e dos saduceus. Corrupção, maldade, mau ensino. A partir do verso 5, de Mateus 16, olha como está escrito: ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, disseram entre si, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo Jesus, disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Acautelai-vos da falsa doutrina, acautelai-vos do falso ensino. Era isso que Jesus estava dizendo, para não ser descontaminados, para não ser desfermentados com a sua falta doutrina. Ah, meus irmãos, que lição preciosa também para nós, em nossos dias. Mas Jesus estava dizendo também que nós somos a massa boa, fermentada, como aquela mulher estava juntando fermento às 3 medidas de farinha, escondendo na farinha o fermento. Você consegue tirar o fermento depois de misturado, né? Ninguém consegue tirar mais. Tem que observar a sua ação. Observar a sua ação. E quando o fermento era ruim, era mau, era corrompido, a ação era má, a ação era ruim, era perversa. Quer ver? Abra aí em 1 Coríntios. 1 Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos crentes da igreja de
Corinto. No capítulo 5, versos 6, 7 e 8. Olha como que o apóstolo Paulo estava falando à igreja que estava em Corinto a respeito do fermento ruim. Paulo dizia àqueles crentes: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Não é boa a vossa jactância, não é boa a vossa arrogância. Não é bom o vosso amor próprio. Querendo engrandecer-se. A vaidade. A vaidade não é boa. Paulo estava dizendo aos crentes: mas celebremos com os asmos da sinceridade e da verdade, sem corrupção, sem o mau fermento, mas com a santidade que Deus exige de cada um. Que fermento você está sendo na massa? Cada um de nós é um pouco do fermento para levedar a massa. Jesus estava falando do seu reino, dos seus discípulos, a igreja. A igreja. Como percebemos a ação do fermento? O fermento, ele age de dentro para fora. O fermento age de dentro para fora. A mulher escondeu o fermento na farinha. Você não pode ver o fermento, mas você pode perceber a ação do fermento na massa. E se for o mau fermento, vai dar mau cheiro, vai dar mau gosto, não vai ter um bom resultado. Eu conheci alguém que quando encontrava com outras pessoas, às vezes até outros irmãos, tecia comentários a respeito da igreja, mas ele gostava de falar, parece que só das coisas ruins que aconteciam. O mau fermento. Mau fermento. Mas como cheirava mal. E não tinha bom paladar. Era desagradável. Era para destruição. Era como se o fermento tivesse vindo de fora para dentro. Mas na igreja, o simbolismo da igreja é de dentro para fora. É a boa ação do fermento. Para agir na massa e produzir
cheiro suave e gosto também, paladar. Quando a gente passa numa padaria que está assando o pão, que cheirinho bom, né? Cheirinho agradável. Dá vontade de comer pão. Dá vontade de comer pão. As pessoas precisam perceber o bom cheiro, o bom paladar, para ser agradável. Paulo, quando fala a respeito da nossa palavra, ele diz: seja temperada com sal, seja agradável. Agradável àqueles que nos cercam, àqueles que nos veem. Como fermento também, nós temos que estar agindo como fermento bom na massa. Olha, meus irmãos, há 102 anos atrás, alguém começou a colocar um pouco de fermento na massa por aqui. Né? Começou a colocar um pouco de fermento na massa. Começou a juntar, eu não sei quantas medidas tinha naquela ocasião. Mas talvez 3 ou 4 medidas. Né? E começou a juntar mais medidas. Cada um de nós é uma medida da farinha na massa. E a massa foi levedando, ou sendo levedada com o bom fermento. A ação veio de dentro para fora. Começou a vir mais farinha. E juntando-se a massa. E hoje nós temos uma massa grande. Não é? E tem massa espalhada por aí. Massa espalhada. E a ação do fermento continua. Você está sendo um bom fermento? Você está produzindo uma boa ação na massa onde você está? A cada dia, Deus acrescenta o número da sua igreja. Não é o que diz a palavra de Deus? A cada dia, Deus acrescenta o número dos que são salvos, dos que vão sendo salvos, à sua igreja. Isto porque o fermento está produzindo ação. O reino de Deus é semelhante a isto. Jesus estava... O reino de Deus não é fermento. Né? O reino de Deus não é comida nem bebida, não é pão. Né? Mas o reino de Deus é alegria, paz. Não é? É muita coisa boa que precisa ser pregada, ser anunciada, para que creiam no Senhor Jesus e façam parte desta massa que representa o reino de Deus em ação. Hoje nós temos uma igreja com 94 anos de organização, mas na verdade com 102 anos de existência da ação do fermento na massa. Sejamos, irmãos, o bom fermento na massa do reino de Deus, como o bom perfume de Cristo Jesus também, não é? Que diz o apóstolo Paulo, para que a igreja cresça, se multiplique, não para a jactância nossa, não para a vaidade nossa, mas para a honra e para a glória do Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém, né, irmãos? Agradecer a Deus pela boa palavra que ouvimos nesta manhã, o cuidado de Deus e a preocupação que Ele mesmo tem de nos fazer influenciar o mundo no qual vivemos, né? E que a gente seja, de fato, esse bom fermento, né, para influenciar o mundo. Eu quero aproveitar esse momento em que a gente faz o destaque, né, dos avisos, também é um momento de gratidão e de intercessão. Nessa semana nós tivemos vários aniversariantes, né, José Inácio, o João de Miranda Costa, Simone
e o João Marcelo. E hoje é aniversário de casamento do Márcio e da Paula. Isso. Quantos anos? 7. Que beleza. Deus abençoe vocês, tá? Muito. E também aqueles que completaram mais um ano de vida. Recebemos um convite que diz assim: filhas, genros e netos convidam para o culto em ação de graças pelas bodas de ouro de Miguel e Alda. Realizar-se às 18 horas do dia 24 de setembro de 2016, na Igreja Presbiteriana de Tomás Coelho. Aqui, né, vai acontecer, e a recepção também será aqui logo depois do culto. Está aqui bodas de ouro, mas neste culto nós teremos a celebração das bodas de ouro, também a celebração do aniversário de casamento da Kelly e do Ricardo, e também da Letícia e do Vanderly. Maravilha, né? Teremos 3 bodas num só casamento. Para isso, teremos 3 pastores num só casamento. Maravilha. Deus é bom. Então, você está convidado, anota aí dia 24 de setembro, está no boletim também, mas é muito importante, recebemos um convite muito bonitinho, que será fixado no quadro, né? Nossa igreja está fazendo aniversário, como disse o reverendo Oliveiros, e nesta semana nós teremos 2 celebrações em especial. Na quinta-feira, dia 8, é quando a nossa igreja completa 94 anos. Então, nós teremos aqui durante o dia, como fizemos no ano passado, né? Não fizemos outros anos, pelo menos que minha memória lembre. Teremos aqui o dia de oração, que está sob a responsabilidade do presbítero Weasley. Então, o que significa o dia de oração? A nossa igreja vai estar com as portas abertas o dia todo. E aí você diz para ele assim: eu teria disponibilidade de vir tal hora, participar tal hora, né? A ideia é ter gente durante todo o dia, para que a gente possa de fato agradecer a Deus por vários motivos que temos, né? E são muitos. São 94 anos para agradecermos a Deus. E às 19h30 nós teremos o culto aqui. O convidado do reverendo Ivo Mozart, né, do nosso presbitério, pastor da igreja do Meia, junto com o reverendo Eli, professor do seminário. Então, nós temos aqui a participação do reverendo Ivo e também o grupo musical da Igreja Maria da Graça. Seria muito bom que todos nós pudéssemos estar aqui para agradecermos a Deus juntos e fazermos uma grande celebração. Por conta do culto de quinta-feira, não haverá o culto na quarta-feira. Então, grave isso, o culto será apenas a quinta-feira. Tem bolo na quinta-feira, que é o dia do aniversário. Certo, Priscila? Cadê? Acho que é, né? É isso aí. O bolo é quinta-feira. É o dia do aniversário. No domingo, de manhã não tem novidade, é o pastor da casa mesmo, você está acostumado a vê-lo todo domingo. E domingo à noite tem o reverendo Marcos Batista, que é da Sociedade Bíblica do Brasil, que vem à noite. E à noite também tem celebração, tem comes e bebe depois do culto, aquela coisa toda. Então, você está mais do que convidado a participar desta celebração. Na quarta-feira não tem culto, mas tem programação da terceira idade, que não é só para a terceira idade. Ela está sendo promovida pela terceira idade, a responsável nossa irmã Eliana. A partir das 15 horas tem um encontro aqui, maravilhoso, com música e um monte de atividades. Então você está convidado a participar. Vou responder uma pergunta que me fizeram. Hoje às 17 horas tem a eleição da diretoria do nosso projeto social. Se você é membro da igreja e quer fazer parte, pode se tornar associado. É preciso estar presente na assembleia para isso. Se por acaso você não pode estar na assembleia, deixe o seu nome indicado, né? Às vezes alguém tem algum motivo, trabalho e qualquer outra coisa assim, que traz impedimento. A pergunta que me fizeram é se a assembleia seria no IPPC. Não, a assembleia vai ser aqui na igreja, porque às 18h30 a gente tem culto. Então, para não ter problema de deslocamento, fechar um imóvel, vir para cá, tal, a assembleia será aqui no salão social. Então, hoje, às 17 horas, começa a assembleia para a eleição da diretoria do IPPC. Bem, nós queremos agradecer a você que nos visita nesta manhã. Já vejo que a equipe de acolhimento está aí. Quero destacar o Everton, que está aqui à frente, sua esposa. Você chegou com 2 crianças, né? São seus filhos? Ah, tá.
É que eu conheci o Everton ontem e a esposa, não conhecia os filhos ainda. O Everton é da igreja do Maracanã e também responsável pelo Mackenzie Voluntário. E nós estamos organizando uma ação do Mackenzie Voluntário. Ele veio conhecer, né, quem nós somos, né? Onde estamos. E aí vamos apresentar para ele. Seja muito bem-vindo, Everton e esposa. Que Deus abençoe. Deixa eu trazer uma informação para os irmãos. Vou tratar como motivo de oração, porque eu entendo que a gente coloca as coisas diante de Deus, mas há muita tranquilidade de falar isso. Os membros da igreja já sabem que o pastor que vos fala sofre de um problema renal há 21 anos, exatamente, né? Desde os 15 anos eu tenho cálculos renais que não me deixam, né? Não são o meu espinho na carne, não, são a minha preciosidade. Torna a minha vida mais possível de crescimento, né? Eles me fazem experimentar coisas assim inimagináveis. E aí, tem 2 anos que eu fiz a última cirurgia, a minha 8ª cirurgia. Eu me amarro nesse recorde, né? Eu estou disputando com a minha mãe, que já tem 10. Provavelmente vou ganhar dela até o final da minha vida. E aí, na sexta-feira, fui levar os meus exames lá. Como curioso que sou, já tinha lido a tomografia, descoberto que eu tinha vários cálculos, né? Para ser preciso, dezenas de cálculos em ambos os rins. Não fique com pena não, que nem eu sinto, né, nada. Está tudo tranquilo. Alguns cálculos, inclusive, foram jogados no concreto, que a gente fez a sala nova, né? A gente deu utilidade aos cálculos, que eu expeli um dia num dos mutirões que a gente teve. Mas aí o médico me avisou que eu teria que operar. Não pelos cálculos, mas porque talvez em decorrência das cirurgias que fiz, surgiu uma hérnia. E ela hoje está sustentada apenas pela minha pele, né? Todo o tecido anterior já foi rompido. E aí eu tenho que operar de emergência por conta disso. O médico deixa a gente bem assustado, né? Das coisas que podem acontecer, se romper e tal, aquela coisa. Mas está tudo bem, irmãos, tranquilidade plena. Eu peço mesmo que você ore, porque o pastor é ansioso. E aí, quando ele fala do tempo de repouso, que eu não vou poder dirigir, aquelas coisas todas, quando a gente é muito independente, é difícil a gente ser carregado pelos outros. E talvez essa seja a parte mais difícil para mim. Não tenho preocupação de morrer, não tenho preocupação de qualquer outra coisa, não tenho preocupação, eu tenho preocupação de não poder trabalhar. Essa é a crise. Então você ore por mim, porque realmente é uma coisa que precisa ser trabalhado no meu coração. Então você ore, pede para Deus tirar, me ajudar. Por que eu estou falando isso? Primeiro para você saber, né? Algumas pessoas já sabem, então isso não é informação privilegiada para ninguém. Está todo mundo sabendo agora, você pode comentar com os outros. Mas porque a partir de amanhã eu já preciso me ausentar para fazer o exame pré-operatório. E essa é a parte talvez mais chata do processo. Então, está aí o motivo para que você ore, né? E que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé? À noite, a gente vai estar aqui a partir